fala um pouco sobre mercado de café. Para falar a respeito do tema, nós vamos conversar ao vivo pela internet, neste Dia Internacional do Café, com Eduardo Carvalhais, que participa ao vivo conosco. Carvalhais, sempre um prazer conversar contigo. E a gente tem visto, aliás, é uma semana com muitas questões do ponto de vista logístico, a greve lá nos Estados Unidos dos estivadores que influenciam a economia norte-americana, mas já tem algum tempo que o café tem sofrido com fatores logísticos, tem mexido com o mercado. Como é que essa situação logística hoje ela tem impactado o mercado internacional do café? Carvalhais, boa tarde. Boa tarde. Os problemas logísticos são grandes desde a pandemia e agora não se conseguiu normalizar, principalmente nas pontas do mercado, como está o Brasil, não está lá no centro, né? Cresceu muito o comércio entre China, Estados Unidos, Europa, e nós temos tido problema para embarcar o café brasileiro no ritmo que deveria ser embarcado. Tem sempre atrasado. Os últimos números que o Secafé divulgou falou em 1.900.000 sacas de cafés atrasadas para embarque, e isso deve continuar, não há previsão de que isso normalize tão cedo, né? Nós temos também o problema da guerra no Oriente Médio, os Houthis atacando navios no Mar Vermelho, tudo isso atrapalha, faz com que as rotas fiquem mais longas para se evitar a passagem por lá. E agora, à medida que o inverno for se aproximando do hemisfério norte, eu tenho a impressão que isso vai deixar ainda mais aflitos os mercados consumidores, os grandes torradores na Europa e na Ásia no geral. Isso tem mexido com o mercado aqui também, junto com os problemas climáticos no Brasil e em todos os países produtores. Essa é a novidade dos últimos anos. Antes, quando um país tinha problema climático, os outros países produtores não tinham, né? E tem feito esse sobe e desce na bolsa que deixa o cafeicultor brasileiro bastante preocupado. O clima também continua difícil, né? Juntando com os problemas de embarque de café, faz com que esse mercado não tenha um dia de calma. Agora, falando um pouco a respeito desses efeitos sobre os mercados, como é que isso tem influenciado? Quando a gente olha para o Arábica negociado em Nova York, olha para o Robusta negociado em Londres, como que esses fatores influenciam nessas negociações, Carvalhais? Olha, está influenciando bastante. Primeiro que nós estamos vivendo aqui no Brasil uma situação que é inédita, ou seja, o preço do Conilon Robusta na mesma base dos bons cafés arábicas. Isso é uma novidade e impacta muito o cafeicultor, o produtor de arábica, que é o produto mais difícil, mais caro de produzir. Ele se retrai nas vendas também por causa disso. A outra coisa também é que no momento, por algumas razões talvez tentar recuperar prejuízos anteriores, os compradores de café no Brasil, de café arábica, aumentaram os diferenciais em relação ao preço cotado na Bolsa de Nova York. Eles, por uma bica boa, de boa qualidade, custavam ficar 30 centes abaixo da Bolsa de Nova York e hoje em dia tem ficado a 50, às vezes a 60 centes, ou seja, o cafeicultor sente que não estão repassando para os preços reais tudo que podiam repassar. Tudo isso dificulta o mercado. Você junta com a preocupação com essa seca que já vem há quase 180 dias, a previsão de chuvas, e tem que chover realmente no decorrer de outubro, senão nós não teríamos safra ano que vem. Agora ela já está prejudicada. Essas chuvas têm que chegar o mais rápido possível para estancar, para diminuir essas perdas. E também teremos que acompanhar daqui para frente esse mercado, porque não é só chover. As chuvas têm que continuar, nós temos que ver as temperaturas durante toda a primavera e verão, para depois, lá para março, termos uma ideia melhor do que a safra 25. Outra coisa que preocupa muito é que essas altas temperaturas e a seca já começam a prejudicar a safra do 2026, ou seja, os ramos onde vão crescer os frutos para a safra 2026 começam a se desenvolver agora. E eles estão desenvolvendo menos do que deviam devido ao longo período de seca e também temperaturas altas. Está prevista mais uma onda de calor muito forte para essa semana em que nós estamos, né? Tudo isso traz essa incerteza para o mercado de café. Como eu disse, é uma das épocas em que mais nós temos visto variar, subir e descer as cotações em Nova York e em Londres também.
Tá certo, Carvalhais. Carvalhais, para encerrarmos, sua expectativa agora para esse último trimestre do ano em relação à comercialização do café brasileiro e também precificação. Olha, essa é a pergunta que todos têm feito. O que vai acontecer com os preços do café com a chegada do período de chuvas? Está se aproximando atrasado, mas vai chegar. E esperamos que chegue com bom volume essa chuva para ajudar a conter as perdas para a safra do ano que vem, para a safra 2025. Então, há muita gente falando que pode dar uma barrigada nessa hora, mas nós achamos que até pode acontecer. O especulador dos fundos de curto prazo, que vem ganhando bastante dinheiro com a subida dos preços, liquide uma parte da sua posição em Nova York. Mas essas chuvas não vão fazer com que a safra 2025 cresça. Ela tem uma quebra, nós esperamos que a quebra seja a menor possível, e como eu disse, já começa a afetar a safra 2026. Não existe estoques no mundo, e por outro lado, o consumo vai muito bem. Ainda agora, nós temos um anúncio aí do governo federal de que os chineses estão pensando em fazer uma grande compra de café brasileiro. O consumo na China cresce, o número de cafeterias cresce, na Europa o consumo vai bem, não cai, quer dizer, ele está mais ou menos estabilizado e nós vamos entrar no período de frio, ninguém pode esquecer isso. Enquanto nós estamos avançando para o verão aqui no Brasil, na Europa e todo o hemisfério norte, eles avançam em direção ao inverno quando o consumo de café cresce. Todas essas variáveis fazem com que não se enxergue como é que o preço vai se comportar nos próximos tempos. Mas eu acredito que ele se sustente. Não tem café sobrando no mundo. O clima, a partir da chegada das chuvas, não deve se regularizar. Como eu disse, que os outros países produtores de café também enfrentam problemas climáticos. E com o consumo não retrocedendo, eu acredito que os preços vão se sustentar. Com muito sobe e desce, com muito susto, como nós temos vivido nesses últimos 2 anos, mas eles devem se sustentar. Essa é a minha opinião.